Boa noite! Boa noite! Vamos lá, vamos entrando. Hoje com um assunto tudo de bom, super delicioso de conversar. Vou trazer várias coisas legais, bem legais. Bom, antes de começar aqui especificamente, eu queria dizer pra vocês que esse é um tema legal. Ele é um pouco uma continuidade do que eu já vinha falando, né? Já falei na outra live. Então, assim, pra você que tá assistindo até depois, porque eu sei que vocês estavam aqui, mas pra quem não assistiu a outra, depois é legal também dar uma olhada, tá? Ela tá disponível lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não é cadastrado, vai lá no YouTube, pesquisa Cristiana Zappalá e se inscreva, tá certo? Que lá ficam todas as lives que eu faço. Ainda vou colocar uns vídeos extras lá depois. Seguinte, hoje eu propus aqui pra gente falar sobre modificando a realidade, né? Criando a realidade, como é que a gente modifica a nossa realidade. Quando eu falo aqui, oi amiga, quando eu falo aqui de realidade, tá? Que eu falo que a gente cria a realidade, que a gente é capaz de criar, que a gente é capaz de mudar. Eu nem tô falando da parte física da realidade, né? Não tô falando assim, eu sou capaz de mentalizar aqui, criar sei lá, surgir um computador para resolver o meu problema que eu tô tendo aqui no meu computador. Não, não é isso, não é essa a realidade que eu tô falando. A gente já sabe que a gente vive uma realidade que a gente cria na nossa cabeça, né? É o nosso mapa de mundo, né? Falei um pouco disso na outra live. E a gente já sabe, então, que a gente cria, né? O mapa que a gente cria, o mapa que a gente constrói com as nossas crenças, com as nossas vivências, com as nossas lembranças, né? As nossas vivências são as nossas lembranças de vivência. Tudo isso constrói. Pessoa te liga que é no meio da live, né? Que a gente enxerga então a realidade, tá certo? Então, a primeira coisa é pensar o seguinte: quando a gente fala de realidade, a minha realidade é diferente da sua, que é diferente de todas as outras pessoas. Por quê? Porque criamos um filtro, né? Um mapa para enxergar a realidade. Então, essa realidade, a verdadeira, digamos assim, ela é inacessível, né? As pessoas não acessam aquela realidade verdadeira, as pessoas acessam, a gente experimenta o mundo através dessa lente que a gente cria, que é o nosso mapa de mundo, nossa visão de mundo, ok? Muito bem. A partir dessa perspectiva, então a gente entende que quando a gente fala que a gente cria a nossa realidade, a gente não está falando de uma realidade física, mas sim do nosso mapa, né? Das nossas crenças. A gente pode modificar isso. Se a gente pode modificar as nossas lembranças, né? Ressignificar as nossas memórias, se a gente pode mudar as nossas crenças, mudar nosso pensamento, a gente pode mudar a nossa realidade, tá? E o primeiro ponto é o ponto importantíssimo pra gente entender aqui do que a gente tá falando quando eu falo de modificar a realidade. Então a gente tá falando de modificar pensamentos. Eu tô falando de modificar como as pessoas enxergam essa realidade, ok? Quando eu falo disso, a gente tem que lembrar que os nossos pensamentos, então, são criações da nossa imaginação. A gente pensa, né? Olha como é que funciona esse negócio de pensamento, comportamento. Isso é uma das questões aí que tem, às vezes, uma discussão, principalmente entre os psicólogos, às vezes tem isso, tá? Vamos entender aqui. Primeira coisa, pensar é um comportamento? É uma das discussões da psicologia, ok? Você pode entender o pensamento como um comportamento? Pode, você pode entender o pensamento. Acontece algum estímulo ambiental e eu penso, eu sinto, eu reajo, né? Pulo, sei lá o que, tudo ao mesmo tempo. Tudo é comportamento de reação àquele estímulo. Pode ser? Você pode entender dessa forma, ok? Dependendo de como você compreende o mundo, tá? A questão não é essa. A questão é que
a partir do momento em que eu tenho esse pensamento, ele mesmo pode virar um novo estímulo para outro comportamento? Sim, tá? Então, ele pode virar um estímulo, porque o nosso cérebro, ele responde a dois tipos de ambiente. Nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo. Então, o nosso cérebro, ele, né, nosso corpo, a gente reage tanto ao que está dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, nossa imaginação, quanto aquilo que está fora. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Ao que está fora, ok, tô aqui respondendo a uma live, tô vendo que tá ao vivo, então tô falando aqui na frente do meu celular e eu tô respondendo esse ambiente, beleza? Agora, ao que está dentro, por exemplo, eu tô aqui, aí eu leio um negócio, me lembro, ou seja, tem um pensamento, uma lembrança de algum contexto, né, que me faz chorar, ou que me faz dar risada. Às vezes acontece, né? Você lembra de uma coisa engraçada, ou você lembra de uma coisa triste, ou você lembra de, sei lá, você lembra de uma comida boa e você começa a salivar. Quer dizer, a gente tá respondendo a um estímulo interno, ok? Até aqui, beleza. Como a gente responde? Foi só falar de comida que a pessoa já começa a salivar. Como a gente responde aos dois tipos de ambiente, existe um fato que é muito importante a gente também ter compreensão. O nosso cérebro não diferencia esses dois ambientes, ok? Então, o que o nosso cérebro faz? A gente até falou um pouco disso na live com a Lu, né? Quando a gente tá, por exemplo, assistindo filme, até foi esse o exemplo que eu dei, a gente tá assistindo um filme no cinema, passa uma cena mais emocionante e tudo mais. O que acontece? O que a gente faz? A gente se emociona, a gente chora, né? Você tá lá vivendo aquela cena, aquele contexto? Não, você não tá. Mas o seu cérebro não diferencia isso e você sente as emoções da mesma forma, tá? Assim como, por exemplo, a pessoa que tem medo de, sei lá, de cobra, ela vê uma foto ou um filme que tem cobra. Pronto, um filme que tem cobra, a cobra rastejando o barulho dela, passando na mata. Cara, ela entra em pânico do mesmo, como se a cobra estivesse na frente dela, ok? Então, é um ponto importante você entender que o nosso cérebro não diferencia. Por que é importante a gente entender isso? Porque se a gente não diferencia o ambiente interno do ambiente externo, a gente pode trabalhar com a imaginação para alterar o nosso mapa. Como que a gente faz isso? Nós vamos chegar lá, ok? Pois é, Rê, você tá falando aí que tem medo de barata. Eu tinha pânico de barata. Eu já fui, inclusive, assim, já fiquei petrificada, assim, paralisada diante de uma barata desse tamanhozinho. Quase perdi, não cheguei a perder, mas eu quase perdi uma reunião de trabalho porque tinha uma baratinha no meio do corredor. E eu não conseguia passar. Você vê o tamanho do medo que eu tinha, tá? A gente pode falar sobre isso depois, certo? Já fiz muito atendimento de pânico, síndrome do pânico, essas coisas. Então, a gente usa muito a imaginação para tratar isso, tá? A gente tem esse poder de ir lá e mexer no nosso mapa. Porque o que significa esse medo aí? Significa que lá no seu mapa, barata é algo aterrorizante. Você aprendeu isso, colocou no seu mapa, ponto, acabou. E como é que eu tenho que reagir quando eu vejo barata? Eu tenho que chorar, eu vou tremer toda, eu vou gritar, ou eu vou ficar muda, ou eu vou... Entendeu? A gente aprende isso, associa tudo isso. E aí a gente vai trabalhar para fazer essa desassociação, tá? A gente vai chegar nesse ponto, ok? Mas primeira coisa, o nosso cérebro então não vai diferenciar esse ambiente interno desse ambiente externo, tá? Ah, pois é, nojo é bem melhor, né? Pode ser que seja bem melhor, pode ser que não, mas pode ser que seja bem melhor. Eu escolhi ter nojo também, tá? Se o nosso cérebro não faz essa diferenciação, então nós respondemos aos dois ambientes da mesma forma, ou quase da mesma forma, tá? Quase com a mesma intensidade. Oi, Pri. E aí, quando a gente cria um pensamento, a gente cria, então, uma cena. Olha só. Se eu falar pra você...
Pois é, pede pro seu pai matar. Eu também pedia pro Rodrigo matar. E aí, o que acontece? Ela aparece quando o Rodrigo não está em casa, não é assim? Como é que a gente faz? Como é que a gente cria? Como é que é um pensamento, então? Se eu falar pra vocês assim, se você me falar assim, Cris, eu me incomoda muito, sei lá o quê. É isso. Matar barata. Matar barata é uma coisa que eu tenho tanto nojo e tal. Quando você fala isso, ou quando você tá falando de qualquer outra coisa, de qualquer outro fato da sua vida e tudo mais, você cria um pensamento. E nesse pensamento, você cria uma cena. Normalmente a gente faz isso, tá? Pode ser que a pessoa tenha muita dificuldade de ver essa cena, mas a gente faz isso quase que naturalmente. Uma cena que significa que tem a parte visual, a parte auditiva, a parte sinestésica, às vezes a parte olfativa, tá? E então significa que você, quando você fala isso, eu peço pro meu pai matar. Tá, quando você pensa nesse nojo de barata, provavelmente já vem uma cena na sua cabeça de algum momento em que você teve esse contato com barata, que você sentiu esse nojo. Então tem normalmente mais o visual, mas tem provavelmente o auditivo. Aí às vezes tem a sensação, tipo você se arrepiando, você sentindo nojo, dá uma sensação aqui, ó, às vezes, né? Uma coisa aqui, se arrepia. Então tem toda essa parte também sinestésica, ok? Se eu falar assim, gente, qual é a comida que você mais gosta? Cara, pensa nessa comida aí agora. O que você vai fazer? Você vai ver a comida, você vai sentir o gosto, tá? Você vai salivar, porque o corpo já começa a reagir a esse estímulo que você tá dando aqui, ó. Ok? Então, a gente... Oi, Érica! Aí a gente tem essa resposta do nosso corpo, uma resposta interna, porque você não tá de fato de frente com a sua comida na sua frente. Com essa comida na sua frente, ok? Conseguiu chegar, né? Pois é. Graças ao bom Deus. E aí, a pergunta que não quer calar. O que te faz sofrer mais? Vamos pensar numa situação aqui. Aí já tá todo mundo salivando, tá todo mundo pensando na comida, não é isso? O que te faz... o que te faria sofrer mais? Olha só, vamos dizer que... Lembrei de um dia uma colega foi sacar um dinheiro no caixa eletrônico e a barata saiu debaixo do caixa, ela gritou de pavor. Pois é, assim que a gente vai criando medo, tá? Aí isso aí, ela pode, vou só fazer um parênteses aqui, já que você colocou isso. Como você sente uma intensidade, o impacto da sensação é muito forte, isso a gente internaliza como se fosse um trauma, ok? Eu não vou falar, gente, chamar de trauma, porque fica parecendo uma coisa assim, nossa, parece que a pessoa tem que carregar um fardo, né? Mas não é disso, tô falando assim, é um trauma no sentido de impacto de sentimento, de sensação. Se esse impacto é muito forte, a gente faz uma coisa que a psicologia chama de associação. A gente associa aquele estímulo, barata, a um medo muito grande, ou a um nojo muito grande, ou ao pânico, ok? No meu caso foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu tava... Vou contar do trauma, depois eu conto do destrauma. No caso, eu fiz uma associação. Eu trabalhava numa consultoria e tava escrevendo um laudo psicológico. Então eu tava assim, lendo o teste, tava super concentrada no que eu tava fazendo. E eu tava de blazer. E a barata entrou aqui, ó, por dentro do blazer, minha gente. Isso é pânico, viu? E aí foi isso, assim, cara, eu senti... Olha, só de falar, não sei se vocês estão vendo que eu tô completamente arrepiada, ó. Eu associei muito fortemente essa sensação ruim com essa questão da barata. E aí, eu fui buscar recurso para lidar com isso, né? Quando eu cheguei naquele ponto que eu contei aqui no começo, que eu quase perdi uma reunião de trabalho, porque tinha uma barata desse tamanhozinho, sério, gente, era um centímetro de barata, no chão, do corredor, do lugar onde eu trabalhava, e eu não conseguia sair do lugar. Eu procurei ajuda.
Porque começou essa falta de recurso para lidar com essa dificuldade começou a me tornar inábil para fazer outras coisas que eu precisava fazer, que era o meu trabalho, ok? E aí depois eu conto pra vocês o que aconteceu, tá? Mas é assim que a gente faz essas associações. Inclusive, não só com medo, tá? A gente faz outras associações. A gente faz, por exemplo, toda vez que eu fico triste, eu como. Porque aí eu sinto, sabe, me dou esse prazer. Aí você tá associando assim, eu mereço. Eu me dou esse prazer. Gente, é a coisa mais comum que tem, tá? Todo mundo faz isso, inclusive eu, ok? Não tô julgando aqui não, tô só contando fatos. Só que a gente tá fazendo o que quando a gente faz isso? A gente associa, olha, quando eu tenho uma dificuldade, quando eu tenho uma coisa ruim acontecendo, uma ansiedade, parará, eu vou comer, porque esse prazer momentâneo, ele supre e me tira desse estímulo ruim aqui que eu tô sentindo. Eu coloco isso lá no meu mapa, né? Aí a gente faz uma associação lascada de açúcar, que é fisiologicamente altamente viciante, com uma sensação de prazer enorme, né? E aí a gente cria essa compulsão alimentar, ok? Quando isso sai do controle, a gente cria a compulsão alimentar, porque é um vício, né? Então a gente tem que falar que a gente fica sob controle, ok? Quem não tem de fato uma compulsão alimentar. Mas, por exemplo, no consultório, o que eu mais atendi no consultório, da última vez que eu tive consultório, foi para emagrecer. Mulheres buscando hipnoterapia e programação neurolinguística para emagrecer, tá? Foi a maior demanda que eu atendi. 100% dos casos tinham essa crença associada a eu mereço. Eu vou comer porque assim, eu tive um dia difícil e aí eu resolvi assim, sabe? Eu parei, desculpa. Eu parei no drive-thru do McDonald's, comprei o hambúrguer e, cara, me empanturrei. Eu nem senti o gosto porque, precisava me aliviar, sabe? Olha só, olha o tanto de crença associada ali à questão da comida. Então a gente faz isso e a gente tá... Quando a gente faz isso, gente, a gente tá escrevendo lá no nosso mapa de mundo que esse é o caminho que a gente tá tomando. E quando a gente toma um caminho, nosso cérebro ele é preguiçoso, ok? Nosso cérebro é preguiçoso. Você ensina um caminho pra ele, ele vai ficar fazendo aquele caminho. Ele vai ficar fazendo aquele caminho. Ele não costuma gastar energia pra repensar uma coisa que ele já pensou, tá? Ele é padrão. Por isso a gente fica bem ali no padrãozão, e a gente se sente confortável e tem toda essa discussão de zona de conforto. Por quê? Porque o nosso cérebro funciona assim, tá? Ou é assim ou é fuga, tá? Ou é assim ou é fuga ou luta, reação, né? Diante do estímulo que dá medo ou do estímulo que te coloca na insegurança, tá certo? Então a gente... precisa, na verdade, quando a gente fala de modificar a realidade, a gente vai reescrever esse mapa. A gente vai lá na origem, reescrever o mapa. Que crença tá por trás disso? Por que você aprendeu isso aqui? O que foi que aconteceu? Tá? É isso que a gente faz. Ok? E existem formas de fazer isso. Então vamos lá. A pergunta que eu ia fazer não é? Tipo uma terapia de grupo aqui. E vocês podem fazer perguntas aí, tá, gente? Por favor, coloque. Vamos participar, porque aí a gente vai trocando ideia. Bom, olha só, eu vou fazer uma pergunta muito massa pra vocês. Presta atenção. O que dói mais? O que dói mais? Receber um tapa na cara de um amigo. Vou colocar uma situação extrema, tá? Você tá aqui numa discussão, a pessoa vem e tapa na cara. Ou... passar 10 anos lembrando do tapa na cara que seu amigo te deu há 10 anos atrás e que você não perdoou. Tempo para a resposta. O que vocês acham que dói mais? Bota aí no comentário. Cadê a participação de vocês? O que vocês acham que dói mais? Pensa aí. Ora, claro
Por quê? Olha só, lembra que eu falei para vocês no comecinho da live? Nosso cérebro não diferencia um pensamento, um estímulo interno do estímulo externo. Então, quem tá fazendo você sofrer mais? O amigo que te deu um tapa na cara ou você que já se deu 400 tapas na cara? Você, né? É você que tá se dando esse tapa. Porque toda vez que você lembra, você sofre de novo. É como se você tivesse Alzheimer e recebesse a notícia da perda de um parente, não é? Olha só, a pessoa vai lá, te conta, aí você chora, daqui a pouco passa, porque você esqueceu. Aí vem cá, te conta de novo, aí você chora. Pô, mas você vai ficar passando por esse sofrimento toda vez? Isso é um sofrimento, tá? E a gente faz isso com a gente. É uma burrice, no fim das contas, não é? Por isso que a gente chama de inteligência emocional. Porque isso é uma burrice. Pra que você tá fazendo isso? O que você ganha com isso? Parar de remoer. Eu e Pri, a gente tá nas trocas, olha aí, ó, a sintonia. Pois é, então, a gente faz muito isso. A gente costuma fazer isso, a gente fica nesse pensamento de sofrimento por um bom tempo. Por quê? A gente ensinou o nosso cérebro, a pensar nisso. Não, e a gente não é tão lascado. A gente é tão lascado. A gente usa tão mal o nosso cérebro. Que a gente faz? A gente não só associa uma tristeza profunda ou às vezes uma raiva enorme a esse contexto do tapa. Então eu lembro e sinto essa raiva, ou sinto essa tristeza, ou sinto um nó na garganta, vontade de chorar e uma mágoa, ok? Aí a gente ainda faz pior. O que a gente faz? A gente começa a associar outras coisas ao sentimento ruim. Aí você começa a associar assim, tipo, sei lá, esse amigo trabalhava comigo. Pronto, aí eu associo tudo do trabalho a essa situação de mágoa. Aí eu consigo... Isso tem relação com não conseguir perdoar? Tem, mas... Ficar pensando no perdoar não é o caminho, tá? Perdoar é massa, mas depende do que você conceitua como perdoar, ok? Porque perdoar é o quê? Olha só, é um conceito. Perdoar é uma nominalização. Perdoar é o quê? Então, a gente tá falando aqui pra que todo mundo entenda, porque a gente tem algum conceito comum aí compartilhado a respeito de perdoar. Mas perdoar é o quê? Perdoar é igual a gente faz com criança. Você fala assim, vai lá dar um abraço no amiguinho. Enquanto você não der um abraço no amiguinho, mas o sentimento de raiva tá lá, tanto que abraça assim, né? Então... Não, ainda tem essa questão, Pri. Perdoar não é esquecer. Não mesmo. Porque a gente não vai esquecer. A gente só vai esquecer se a gente tiver Alzheimer ou a gente levar uma pancada na cabeça. A gente não esquece. A gente ressignifica. A gente vai lá no mapa e muda o que a gente desenhou lá no mapa. Tá certo? E isso eu vou falar sobre isso. Tá? Vou chegar nesse ponto. Então, depende da situação. Sim, depende da situação. O que a gente faz? O que a gente faz? Primeiro, a gente descobriu que o fato em si, o tapa em si, né? Ele não tem mais controle sobre você, ele não tá acontecendo mais, o fato nem existe mais. Foi uma vez. Quem criou esse sofrimento, associou esse sentimento ruim, etc., foi você no seu pensamento. Então, de quem é a responsabilidade ou quem é que consegue sair disso? Quem é que pode fazer alguma coisa pra mudar isso? Você. O pensamento é seu, a responsabilidade é sua, ok? Não adianta você botar a culpa no mundo, não adianta você botar a culpa no outro. Olha lá, olha a situação do perdoar. Digamos que esse amigo venha depois de 10 anos e fale assim, olha, você ficou chateado tanto com aquilo lá, eu achei que foi no calor da discussão, e você tinha me jogado um negócio e eu dei o tapa, mas assim, cara, nossa, foi muito, sei lá, digamos que a pessoa se justifique, ok? E te peça perdão. Olha, me perdoa. E aí? Né? Então a gestão é nossa. A gestão é nossa, a responsabilidade é nossa. De querer mudar isso. De querer alterar esse pensamento. De querer alterar essa inscrição no mapa.
ok? Feito isso, entendendo isso, como deixar de pensar nisso? Como alterar isso no mapa? Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês que estão assistindo minha live, tá? Primeiro, corações. Corações, corações. E aí, vamos lá. Pergunta. Pergunta que não quer calar. Segunda da live. Se eu falar pra vocês agora, pra vocês não pensarem no dedo mindinho da mão esquerda de vocês, o que vocês vão fazer? Pensar no pé que não vai. Agora que eu falei, vai. Não é assim? O que vocês vão fazer? Pensar. Então, olha só. Quando a gente fala assim, não pensa. Olha o que é mais comum. O que é mais comum chegar no consultório? O que é mais comum chegar pra terapia? O que é mais comum chegar pra pedir ajuda? Ah, eu não quero mais pensar nisso. Como é que eu faço pra não pensar mais nisso? Toda vez que você fala nisso, você pensa nisso. Toda vez que você fala naquela coisa, você pensa naquela coisa. Então não existe isso de falar assim, não pensa mais nisso. Não fica mais nervosa. Não fica chateada. Não pensa mais nisso. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo com que você fique chateada, com que você fique nervosa, que você pense nisso. Ainda fica agoniada porque você tá pensando e não consegue parar de pensar. Não pensa no seu dedo esquerdo, no seu dedo mindinho da mão esquerda. Para de pensar no dedo mindinho da mão esquerda. Para de pensar no dedo mindinho da mão esquerda. Olha só. O que eu tô fazendo? Tortura psicológica. Oi, mãe. Entendeu? A gente faz tortura psicológica. É isso que traz sofrimento. Se eu tenho associado esse pensamento a todo um sentimento ruim, de tristeza, chateação, parará, e eu fico repetindo isso, olha, eu não quero mais pensar nisso. Digamos que seja o término de um relacionamento, né? E seja Joãozinho. Joãozinho é o cara que terminou com você, tá certo? Aí você fala assim, eu não queria mais ficar pensando no Joãozinho, sabe? Ai, nossa, eu não quero mais ficar pensando no Joãozinho. Toda vez que você tem o pensamento, você reage, você ainda reforça o pensamento. A gente faz isso. Então a gente precisa aprender a ser dono do nosso cérebro, usar ele melhor, ser dono da condução das nossas atitudes, do nosso comportamento e aprender a mudar a nossa realidade. E quando eu falo mudar a nossa realidade, vocês aqui que me acompanham já sabem que eu estou falando do nosso mapa de mundo. Essa é a nossa realidade. Ok? Ó, eu não queria ter ciúmes. Só essa frase já é complicada. Porque toda vez que você fala isso, aí já fica rindo. Toda vez que você fala isso, você reforça isso em você. Tá? A gente pode ir fazendo isso nas lives, tá? Trazer frases, eu até postei hoje lá no Stories aqui do Instagram, o início de frases do tipo, olha, eu sofro quando eu penso que, me dói quando, por quê? Eu quero que vocês tragam essas afirmações que vocês têm aí, que são as crenças, vocês estão me trazendo o que está escrito no mapa de vocês. E aí a gente pode ir discutindo isso, ok? A gente pode ir discutindo isso aqui nas lives, né? A gente pega, a primeira coisa que a gente pega é a afirmação. O que a gente precisa saber primeiro? Saber fazer uma afirmação. Eu não quero ter ciúme, é isso? Eu não queria ter ciúmes. Primeiro, eu preciso definir o que é ter ciúmes, porque é variado. Segundo, eu não queria, não me diz o que você quer. Me diz o que você não quer. Mas o que você quer, você não me diz, tá? Então, a gente tem algumas formas de tratar isso aí. É metamodelo, a gente pode falar um outro dia, tá? A gente vai falar um outro dia. Hoje eu vou fazer uma parte mais genérica, aqui, um pouco mais geral, pra gente chegar nesse ponto aí, tá bom? Vamos falar primeiro, então, de como mudar nosso mapa. Como entender, eu sofro quando penso que meus pais vão morrer um dia. Pois é, olha só, quando você fala, eu sofro quando penso que meus pais vão morrer um dia, você já tem uma cena de morte na cabeça. Provavelmente você já tem. Ou todo mundo chorando no enterro, na sua imaginação.
todo mundo chorando em volta do caixão, ou seu pai morrendo no final lá, sofrendo. Alguma cena você já criou e associou isso a um sentimento muito ruim. Então, quando o pensamento passa pela tua cabeça, você já começa a sofrer. E aí, ó, eu sofro quando penso que meus pais vão morrer um dia. Essa cena deve ter estímulo visual, provavelmente algum estímulo auditivo. E a gente pode trabalhar de diversas formas isso aí, pra mudar essa realidade, tá? Porque se a gente tirar o mapa, se eu pegar seu mapa, que tá aqui, ó, eu sofro quando meus pais vão morrer um dia. Tirar o mapa, a realidade não é essa, porque eles estão vivos. Ok? E você não sabe como é que você vai reagir quando isso acontecer. Você não sabe. Eu falo pra você porque eu passei essa cena. Eu vi meu pai sofrer quando ele estava morrendo. E eu falo pra vocês, a minha reação foi outra, completamente diferente do que qualquer dia passou na minha cabeça. Então a gente não sabe. A gente cria isso quando a gente não tá conduzindo ali o nosso cérebro. E é disso que eu tô falando. Tô empoderando vocês a usarem melhor o cérebro de vocês. Ok? Mas às vezes não. Olha só. E se seu pai... Ó, olha como é que eu consigo modificar essa sua afirmativa aí. Vou ficar desesperada. Vai ficar desesperada se a cena que acontecer for essa que tá na sua cabeça. Tá? Porém, se seu pai já tiver um tempão doente, sofrendo, não aguentar mais, você já tiver internalizado isso e pensar, cara, pelo amor de Deus, ele precisa ir porque já não tem mais como ficar aqui. Na verdade, você não vai ficar desesperada quando ele morrer, você vai ficar aliviada. Então depende muito. Tá vendo como é que eu quebro uma afirmativa assim, ó? 2 segundos. É porque a gente faz isso na nossa cabeça. A gente cria isso na nossa cabeça. Não, sim, todo mundo sofre muito quando algum parente morre. Não, mas e se você tiver um parente que você não gosta, que você detesta, que for um parente mala, que for alguém chato pra caramba, você vai sofrer? Muito. Você vai sofrer assim, pouco. Olha como é que... Eu quebro as afirmativas, tô te falando. Isso aí, ó, a gente fica treinadinho no consultório, tá bom? Então, voltando aqui. A gente tem um mapa e como é que a gente faz pra mudar essa realidade? Primeiro, a gente faz isso no consultório. A gente faz perguntas e a gente faz colocações que vão quebrando essas crenças, para que você possa ir reescrevendo o seu mapa. Por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente pode escrever o mapa que a gente quer de futuro. Como a gente quer viver a nossa vida. O mapa é como a gente vive a nossa vida. A gente pode escrever isso, a gente pode ser autora da nossa própria história. Né? Por isso que eu até eu escrevi essa frase quando eu publiquei a primeira live lá no YouTube. Eu coloquei na abertura lá assim, quer ser autor da sua própria história? A gente pode. E não é tão difícil assim. Dá trabalho, porque a gente vai ter que mexer em crenças, que é uma coisa assim que nem todo mundo tá disposto a fazer. Às vezes, a pessoa tá num sofrimento gigante e a pessoa não está disposta a mudar, tá? Mas precisa estar disposta a mudar, porque se você não mudar, se você tem o mesmo comportamento, você tem a mesma resposta. Se você muda o comportamento aí, você tem a chance de ter uma resposta diferente. Certo? Então, quando a gente quer alterar uma crença, quando a gente quer alterar um pensamento, quando a gente quer reescrever essa realidade, como é que a gente faz? Bom, primeiro, a gente questiona. Então, o que eu quero ensinando para vocês aqui nas lives? Eu quero ir ensinando para vocês a como fazer as perguntas certas. Por quê? Porque nem sempre a pessoa vai engajar numa terapia, tá? O sonho de nós, psicólogos, inclusive tem alguns aqui assistindo a live, nosso sonho era o quê? Que todo mundo fizesse terapia. Se todo mundo fizesse terapia, a gente não tinha gente que precisava fazer terapia. E a gente não precisava fazer terapia para lidar com quem não faz terapia. Olha só. Não é assim? Só que isso não é uma realidade. Tá certo? Então, o que a gente faz? Eu vou ensinar vocês a fazerem as perguntas certas, a questionarem esses pensamentos, essas crenças que são mais limitantes. Uma crença só é limitante quando ela é inútil
e te bloqueia a fazer alguma coisa, a realizar alguma coisa ou a ter algum sentimento que você gostaria de ter, né? Quando ela não deixa com que você chegue no seu objetivo, ela é uma crença limitante. Até aí, não é. Entendeu? Por exemplo, eu acho que... Vou pegar uma crença aqui, perdoar. Eu não consigo perdoar as pessoas que me magoam. É uma crença limitante? Depende. Tá? Isso é julgamento de quem tá do lado de fora. Às vezes, a pessoa criou isso aí, essa crença, e isso tem sido útil pra ela. Ela não se expôs mais às pessoas que falham com ela, ela evita ter outro tipo de decepção, ela constrói relacionamentos com uma base mais sólida na transparência, na honestidade, e portanto isso tem sido útil, na verdade não tem sido inútil. Então a gente não pode fazer esse julgamento, tá certo? Isso é um julgamento de quem tá atendendo, tá? Então, primeira coisa, a gente não faz julgamento, a gente faz perguntas boas. Quando o objetivo é mudar aquela crença, aquele contexto, aquele pensamento ruim pra pessoa. Primeira coisa, né? Eu até falei isso na outra live. Ruim pra quem? Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar, pra quem? Qual é o objetivo? Eu vejo muito esse erro, às vezes, até do terapeuta mesmo, né? Do psicólogo, do terapeuta que tá atendendo. O terapeuta cria um objetivo pra terapia, que não é o objetivo de quem tá atendendo. A pessoa foi lá, a pessoa, sei lá, eu vou dar um exemplo bem grotesco, digamos assim, pra vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Digamos que a pessoa chegue e fale, cara, é o seguinte, eu vim aqui porque eu sou casada e meu marido faz um sexo violentíssimo, ele me enforca, ele me amarra, ele me chocoteia, não sei o que e tal. Mas eu descobri que ele tá trocando mensagem com outra mulher. Digamos que esse seja o contexto. E isso tá me fazendo sofrer. Aí, no mapa de mundo do psicólogo ou do terapeuta, o fato do sexo ser violento, às vezes, causa mais impacto do que o problema. E aí, a pessoa fica focada nisso aqui, ó. Sendo que não é isso. Às vezes, tá bom pra ela. Ela gosta disso, o cara gosta disso e tá tudo certo. Ok? A gente não interfere nisso. A gente interfere naquilo que a pessoa quer mudar. Qual é o objetivo? E muitas vezes a pessoa não sabe qual é o objetivo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa faz isso, pra ela tá bom, mas como socialmente isso é muito reprovado, ela vai e procura a terapia pra atender uma demanda social, e não ela, e não a dela, tá? Então a gente também precisa tomar esse cuidado, assim, cara, pra você mudar o seu mapa, primeiro você precisa estabelecer um bom objetivo, você precisa saber o que você quer mudar. Então, primeiro você tem que escrever o seu mapa. Por isso a importância da gente ter sempre um caderninho. Porque lá no caderninho a gente escreve nossos pensamentos, nossas sensações, nossos sentimentos. E aí a gente começa a explicitar, ou seja, colocar por escrito, claro, essas afirmativas que eu tô falando pra vocês, que transmitem as nossas crenças, que desenham o nosso mapa. Quando você tem isso mais claro, você começa a ir num caminho mais claro também ao seu objetivo. Olha, o que me faz sofrer, sei lá, digamos assim, eu tive uma discussão com a minha irmã. Eu tive uma discussão com a minha irmã e isso tá me fazendo sofrer. Aí a pessoa começa a clarear esse pensamento, a pensar a respeito disso, e ela chega lá na frente à conclusão de que o que tá fazendo ela sofrer não é a discussão com a irmã, mas é a falta de suporte da mãe em defendê-la quando ela discute com a irmã. É outra coisa, tá? Então, a gente precisa saber melhor escrever, definir, desenhar esse nosso mapa, pra gente saber depois onde a gente vai mudar. Tá certo? Façam, eu recomendo sempre. Todas as pessoas que eu atendi, eu sempre falava, compra um caderninho, cara, começa a escrever. Você tá sofrendo, tá chorando, escreve o que tá passando na tua cabeça.
Ai, tem uma coisa que tá me incomodando. É uma sensação. Escreve a sensação. Porque aí você começa a clarear esse pensamento. Às vezes, só de escrever, você já modifica essa sensação e resolve. Às vezes, você não precisa de mim. Olha só que maravilha. O psicólogo, na época, falou pra minha avó, a Vanessa não tem nada. O que ela... Opa. Ai, meu Deus, peraí. O que ela passou pra mim é carência, porque o pai dela não assumiu ela sente falta da figura paternal. Pois é, eu acho que cria, às vezes, é uma coisa até mais simples, tá, Vanessa? Eu não tô falando que não seja isso, porque eu nunca te atendi, não sei qual é o seu problema. Mas, às vezes, é uma coisa anterior a isso. É uma outra crença, uma crença que tá por trás, tá? Então é importante você começar a ter consciência disso. Ter consciência é o quê, gente? Sair do inconsciente, sair daquilo que a gente desconhece, descortinar, descobrir, tirar a coberta. É descobrir o que está por trás. Eu tenho passado por isso na terapia, acho que confundo ela. Às vezes a gente confunde mesmo, mas o psicólogo está sendo pago para isso, né não? O terapeuta, oxi, sou dessas. Super importante, tá? Ai, meu Deus, agora não... Ah, pronto, consegui baixar aqui o negócio. Beleza, ok? Conseguiu escrever. Aí eu vou dar mais um pulo do gato aqui hoje nessa live pra gente modificar a nossa realidade. Então, primeiro, é importante a gente desenhar o nosso mapa, saber quais são as nossas crenças, conhecer os caminhos que a gente faz, perceber comportamentos que a gente tem repetidos. Olha, toda vez que acontece isso, eu acabo reagindo dessa forma. Pronto. Tem um ponto aí, você tá desenhando seu mapa. Isso te incomoda? É isso que você gostaria de mudar? Você não quer... Igual ela colocou aqui, eu não quero ter ciúme, eu não queria ter ciúmes. É isso. Tá, e você quer ter o quê? Como você gostaria de pensar, sentir, agir? O que você gostaria de dizer diante de um contexto que te causa ciúme? Né? Você precisa pensar sobre isso. Então, porque você tendo essas afirmações, você tendo esse clareamento do pensamento, você consegue direcionar melhor o seu autoconhecimento. Tá? Você precisa conhecer seus pontos fortes e pontos fracos. Se você não conhece, chegou a hora. Vamos juntos aqui conhecer os pontos fortes e pontos fracos. A gente vai... Eu vou passar pra vocês as perguntas depois que vocês vão fazer pra vocês. Tá bom? Mas é importante a gente se conhecer. Ó, Diário da Gratidão é bom. Diário da Gratidão é bom. Tá? Mas é bom você ter um diário de autoconhecimento. Ok? Porque às vezes a gente escreve lá gratidão e fica gratidão pela gratidão. E a gratidão, sem sentir a gratidão de fato. Às vezes você escreve, você nem acha que é tão grato assim, mas... vou escrever aqui pra preencher aqui o diário. Vou preencher aqui o diário. Não, tá servindo pra coisa não. Tem que ser de verdade. E é com você. O compromisso é com você. Então, eu acho que um primeiro passo importante é se conhecer nesse sentido, tá? Escrever aí. Beleza? E aí, então eu falei que tem uma coisa que é importante vocês saberem. Quando a gente cria o nosso mapa, presta atenção, criatura, que eu vou falar agora. Quando a gente cria o nosso mapa de mundo, quando a gente cria a nossa visão do mundo, a gente costuma fazer 3 coisas nessa transcrição aí de território para mapa, ou seja, de realidade para nossa visão de mundo. Quais são essas 3 coisas? Generalização, eliminação e distorção, tá? Então, vamos imaginar aqui a mesma metáfora que eu usei da outra vez. Tem o território e tem o mapa. Quando a gente está desenhando o mapa, a gente costuma fazer distorção. O negócio não fica exatamente, ali a estrada, não fica exatamente, eu faço uma curva antes, eu faço uma estrada maior, faço um negócio menor, tá? Tem uma distorção ali da realidade. Segundo, eliminação. Eu pulo algumas coisas para fazer só assim o mais genérico. Ao invés de fazer assim, detalhe, por exemplo, faço a piscina, eu não faço a escada da piscina no mapa. Eu faço aqui uma bolinha azul representando a piscina. A gente faz isso. Eliminação. Tá? E generalização. Todos os telhados de casas são diferentes. Mas eu vou desenhar no mapa, assim, esse quadradinho aqui com os risquinhos, que é laranja, é telhado. A gente faz isso com o nosso mapa. Certo? E aí, é aí que surge a questão.
como a gente faz isso, a gente não aprofunda na nossa realidade, no conhecimento. E aí a gente não se conhece bem, porque a gente não sabe o que está por trás dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e tudo mais, tá? Então, existe uma forma da gente trabalhar isso. Por exemplo, quando a gente fala que eu vi uma generalização aqui passando, peraí. Adoro. Não é isso, peraí, ninguém sai da minha live. Muita calma nesta hora. Todo desespero provém do medo. Ó, é uma generalização, tá? Eu sofro muito quando algum nós aqui ainda não. A morte ninguém espera. Ô, Vanessa, a morte ninguém espera? Eu acho que o dono da funerária sempre espera a morte. Já acho que tem um furo aí. Pode rir. Foi uma piada, mas foi uma piada com fundo de verdade. Perdoar não é esquecer, a Pri colocou. Deixa eu ver se tem uma generalização. Às vezes é. Às vezes a pessoa magoou, aí foi passando o tempo, ela esqueceu, foi esquecendo e perdoou porque esqueceu. Pode ser. Enfim, a gente faz muitas generalizações. Tô tentando achar aqui. A gente precisa parar. Pri, a gente precisa parar de remoer. Tem outras coisas. Claro que a gente fala isso, gente. Eu tô aqui buscando algumas coisas nas falas. Que a gente fala isso. Mas eu não tô criticando, tá? Não é uma crítica a quem colocou isso aqui na live. Pelo amor de Deus. Até porque isso aí poderia inibir a pessoa de participar da minha live. Não é isso? Não é isso. A questão é, a gente fala muito isso e a nossa fala, a nossa linguagem traduz muito desses equívocos na construção dos nossos mapas. Olha só, generalização. Todo homem que eu conheço não presta. Todos eles, não teve nenhum que você conheceu na sua vida que prestava? Pergunta, né? Eu sempre magoo as minhas amigas. Sempre. Nunca aconteceu de você estar com a sua amiga, terminar a noite e você não magoá-la, né? Então a gente faz isso, tá? Muito. Não vou falar sempre porque seria uma generalização, ok? Então a gente usa eliminação, distorção e generalização na hora de construir os nossos mapas. E isso atrapalha o nosso autoconhecimento e atrapalha a gente a mudar, porque a gente vai criando crenças distorcidas da realidade. Eu sempre falo demais. Aí, essa é uma generalização. Sempre fala demais. Quer dizer, quando você tá dormindo, você sempre fala demais? Você vai a algum culto religioso? Quando você tá lá na missa, no culto, no terreiro, seja lá onde for, você sempre fala demais? Quando você tá no consultório médico, dentista, esperando ser atendido, você sempre fala demais? Não existe isso, gente. Tá bom? É assim que a gente vai quebrando, tá? Eu tô só mostrando pra vocês como é que a gente faz quebra de crença. Eu também falo demais. Quase sempre. Tem perguntas. Olha só. Como faço para não desconfiar tanto das pessoas? Primeira coisa é uma pergunta na negativa. É mais fácil. Olha só. Olha só. Gente, passa vocês estão entendendo quando faz uma pergunta? Parece que passa um trator na minha cabeça de coisa de pensamento. Vamos lá. Como faço para não desconfiar? Você quer. O que você quer? Porque você não me disse o que você quer. Você disse o que você não quer. Você não quer desconfiar. O que você quer? Seria a resposta mais óbvia, seria o que? Confiar. Então a pergunta que você tem que fazer não é como eu faço para não desconfiar. É como eu faço para confiar mais nas pessoas. Ok? A primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa pergunta. Essa pergunta não é boa, tá? Ela não vai te levar a lugar nenhum. Porque, olha, eu tô aqui, eu estou neste momento não desconfiando. Eu sei, Rê. Entendeu? Nesse momento que eu tô aqui conversando com vocês, eu estou não desconfiando.
Mas eu tô confiando? Pode ser que não. Eu não tô nem confiando, nem desconfiando. Viu como é que é o negócio meio... E o nosso cérebro, ele é literal. Ele é literal, tá? Não achem que ele não faz esse entendimento do que você está falando. Quando você faz isso, você dá um pau no seu cérebro. Não faça essa pergunta, tá? Coloque objetivos. Eu quero confiar mais nas pessoas. Pronto, agora ficou um pouco mais claro. Aí você vai definir o que é confiar. O que é confiar? Confiar é contar todos os seus segredos? Confiar é ter alguém para ligar quando o meu namorado termina comigo? Você precisa ser mais específica. Confiar é contar um segredo específico. Aí quando eu conto esse segredo, eu concluo que eu confio na pessoa. Sei lá, tá? Pode ser 1000 coisas, tá bom? Então você precisa definir o que é que você quer pensar, fazer, sentir quando você estiver experimentando confiança. Ok? Então beleza. A gente aprendeu hoje aqui que mudar a realidade é alterar o mapa, é poder mexer no mapa, é poder redesenhar o seu próprio mapa através das perguntas certas, das intervenções mais precisas. Porque quanto mais detalhe eu resgato no meu mapa, mais controle eu tenho sobre ele, mais autora da minha própria história eu sou. Portanto, eu crio a minha própria realidade e atinjo os objetivos que eu quero com isso. Entenderam? Beleza? Mais alguma pergunta? A live era essa, gente. A live hoje era essa. Tá bom? Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo hoje, né? Obrigada por terem participado. Obrigada por estarem aqui de novo. Acho que é sempre bom, porque só de me preparar pra live, só de reler, pensar e sabe, estudar, eu anoto, eu trago coisas, eu acho que é legal. Pra mim é muito bom, cresço bastante com isso. Então vocês me ajudam muito quando vocês vêm aqui, quando vocês fazem perguntas, quando vocês colocam dúvidas, me ajudam a repensar, a resgatar, tá? É resgatar conhecimento que estava ali, mas eu não lembrava mais. É muito bom pra mim. Então participem, eu peço que vocês indiquem as lives, indiquem meu perfil aqui no Instagram. E assim, participem mesmo, mandem perguntas, comentam quando eu tô falando, comentem, porque aí enriquece a live, né? E enriquece o nosso compartilhamento aqui de conhecimento. O objetivo é esse, compartilhar conhecimento, trocar, fazer trocas, tá? Aqui é totalmente no escambo. Beijo grande, fiquem com Deus.